Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Cristiano Joseph. E eu sou o Alessandro Joseph. Nós somos Cris e Joseph. Cris e Joseph. Bem-vindo ao nosso canal. Se você está chegando agora aí, não esquece de dar um like Aqui, se inscreva e compartilhe. e ativa o sininho. Beleza? Senão você vai perder nossos vídeos, né? É. Para você que está chegando, gente, nosso canal é novo. Nós falaremos sobre relacionamento de pai e filho, trocas de experiência, nós aqui e vocês aí. Então é bem importante que você comente aí embaixo se você tem dúvidas, sugestões, para que a gente venha abordar alguns temas nos decorreres dos vídeos e que todos nós sejamos edificados. Como eu disse, nós falaremos sobre o relacionamento de pais e filhos à luz das Escrituras, beleza? E o tema de hoje é Pecado. pecado. Será que existe pecado ou pode haver pecado na relação entre pai e filhos? E aí, será que existe? Sim, né? Porque nós não somos perfeitos. Exatamente, nós não somos perfeitos. Nós nos corrompemos lá em Gênesis, não é? E portanto, nós não somos perfeitos e a gente acaba cometendo os nossos erros e muitas vezes pecando na criação de filhos ou na obediência dos filhos aos pais. Mas, para começar, então, nós vamos definir o que é pecado. Lá na Bíblia, a gente encontra a definição de pecado no livro de 1 João, no capítulo 3 e versículo 4, que fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Como assim o pecado é a transgressão da lei? Tipo, eu quebro qualquer lei, tô pecando. Tipo, é só quebrar a lei. Tipo, quando você tá desobedecendo uma lei de Deus. Um mandamento do Senhor. Por exemplo, lá em Gênesis, você vê que Moisés, quando ele sobe ao monte e ele recebe, por exemplo, os 10 mandamentos, aquilo eram 10 ordenanças ou 10 leis para o povo de Israel naquele momento. Então, toda vez que o povo ali, eles transgrediam um daqueles mandamentos, eles estavam incorrendo em um pecado também. Então, o pecado ele é uma transgressão de uma lei ou de um mandamento do Senhor. Beleza? Definido o que é pecado? É uma transgressão da lei de Ok. Deus. Então, nós vamos ler agora sobre relacionamento de pai e filho. Como é que a palavra do Senhor nos ensina, ou nos exorta em relação a isso? Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Mas nós vamos ler primeiro do 1 ao 3 e depois o 4. Você já vai entender. Do 1 ao 3, a palavra do Senhor diz assim, e é bem conhecido esse versículo: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha vida prolongada aqui na terra. uma vida longa sobre a terra. Ou seja, está dizendo, filho, honre o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Ou seja, é um mandamento, filho, honrar o pai e a mãe. Mas como, por exemplo, que um filho desonra o pai ou a mãe? Por exemplo, desobedecendo ou mentindo. Só que mentindo é como se você estivesse dizendo que seu pai é um mentiroso, porque nós somos o espelho de nossos pais. Exatamente. Portanto, se você está mentindo, e como o filho ele é sim o espelho de seus pais, porque ele faz aquilo que vê o pai fazendo, você está desonrando o seu pai, você está ferindo a imagem do seu pai, porque as pessoas vão ver a criança mentindo e já logo vão ligar com o pai. Se a criança mente é porque o pai também mente. Mas se o papai ensina o filho a mentir... Tipo quando chega a visita e o pai não quer que a visita entre em casa. Daí tipo, fala que eu não tô em casa. Tipo assim, é um E pecado. aí, papai, você é quem está pecando. E pecando feio, né? O que a palavra do Senhor diz sobre quem mente? Quem mente é o filho do diabo. Pesado, não é mesmo? Eu não quero ser o filho do diabo. E eu também não. A gente encontra essa definição no livro de João, do capítulo 8, no versículo 44,
que fala assim, ó, vocês, aqui é Jesus falando lá com os fariseus ali, né? Mas ele diz assim, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais firmou na verdade. Opa! Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E se o filho faz o que vê o pai fazendo, então o filho que mente é filho do diabo. Pesado, não é mesmo? Então a mentira é algo terrível, algo que nós não devemos falar. A verdade ela deve ser dita sob qualquer circunstância, por mais que doa. A verdade ela é absoluta. Por mais que num primeiro momento parece ser pesado falar a verdade, lá na frente a gente vai ver quão libertador foi ter falado a verdade. Tem um ditado que diz, a mentira tem perna curta, né? É. E quando você conta uma mentira, uma mentirinha pequenininha. Mas para sustentar aquela mentirinha pequenininha, depois você vai ter que contar uma mentira um pouco maior. E para sustentar a mentira um pouco maior, daqui a pouco você vai ter que contar uma mentira um pouco maior. E quando você vê, meu... Falando assim, você contar um mentirão. Aí já era, né? Lascou, não é? É. Ou seja, filho, honre o teu pai e tua mãe. Obedeça o seu pai e sua mãe. Desobedecer, por exemplo, o seu pai e sua mãe quando teu pai manda arrumar a cama, varrer o chão ou fazer algo assim, você está ferindo também a honra do seu pai porque você não está respeitando a autoridade do seu pai. Então, filho, honre o papai e a mamãe, que é o primeiro mandamento. E quando você assim não faz, você está pecando e pecando contra o Senhor. Não é? Uhum. Agora vamos lá na continuação disso, que também é tão importante quanto a primeira parte. Porém, é muito pouco falado, mas ela é muito importante. Nós vamos ler lá. Então, no versículo 4 de Efésios 6, diz assim, ó, e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Na admoestação do Senhor. O que é a admoestação do Senhor? A admoestação do Senhor é quando ele te dá um conselho para você criar o seu filho. Ou te adverte de algo errado que está fazendo. Por exemplo, quando você vai jogar, tem um manual na capa do jogo, que ensina você a jogar, né? Mais ou menos isso. Então, pai e mãe, não atiçem a ira do seu filho, mas criem na admoestação do Senhor, na disciplina do Senhor, na orientação, né? Na advertência, nos cuidados do Senhor. E quando atiça, aqui fala assim, não atice a ira do vosso filho, como assim não atice a ira dos seus filhos? Quando você chama a atenção toda hora, não é? Você não fica irado, por exemplo, se o pai ou a mãe fica toda hora, Cris, não faça isso, Cris, não faça aquilo, Cris, não faça assado. Cris, Cris. Um monte de Cris. Você fica irado, né? Cara, não é legal. Não posso fazer nada nessa casa que já quer brigar comigo. Ou seja, né, chamar a atenção do seu filho deve ser em momentos emergenciais, quando realmente se faz necessário. Porque senão se torna algo comum e de repente você está chamando tanta atenção do seu filho e quando realmente for necessário, seu filho não vai nem dar bola, porque está tão acostumado. Algo comum, está acostumado. E a gente vê um exemplo bem legal lá naquele seriado do Chaves. Quando a dona Florinda, ela sempre chama o Kiko de Frederico, né? Não, ela chama de Kiko. Mas aí quando ela tá braba... ela chama de Frederico. Frederico! E daí ele... Oh! Meu Deus do céu! Lascou-se. Meu Deus, lascou. Mas por que ele fica assim tão assustado quando ela chama ele de Frederico? Porque só quando ela tá realmente zangada realmente com ele, né? Zangada com ele, quando realmente ele faz algo muito ruim. E daí ela fica zangada e quando ela chama de Frederico, ele já sabe que o negócio vai ficar feio. É tipo quando você chama seu filho pelo apelido. Tipo, chama pelo apelido. Daí quando você chama pelo nome completo, daí ele já sabe que deu ruim. Que deu ruim. Ou seja, ele vai ter uma dimensão maior do problema que ele está fazendo ou da bagunça que ele está fazendo. E quando você toda hora chama atenção demais, ele vai ser comum, mas ele vai ficar irado. E vai chegar um momento que vai querer descontar, por exemplo, essa ira dele com um coleguinha e não vai ser legal.
Então é importante, pai e mãe, você admoestar o seu filho conforme os ensinamentos do Senhor. Mas para você admoestar o seu filho, você educar o seu filho, você aconselhar o seu filho conforme os conselhos do Senhor, é necessário que você, pai e mamãe, estejam debaixo da cobertura do Senhor. Não é verdade? Uhum. A palavra do Senhor diz assim, é até um jargão lá de para-choque de caminhão que fala assim: filho, ensine seu filho no caminho que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Né? Mas tem uma coisa que a gente não percebe, que a gente acaba confundindo, que é tem criar seu filho no caminho, ensinar o filho no caminho, ensinar ao filho o caminho. O caminho. Que já ensinaram o caminho e falar o que tem no caminho. Já ensinar no caminho é ensinar com você do lado dele, caminhando junto. Caminhando junto, exatamente. Essa é a diferença. Às vezes, muitas pessoas acabam confundindo. Ensine o seu filho no caminho, elas esquecem que está escrito no caminho e querem ensinar o filho somente o caminho. Tipo assim, né, Cris? Olha, filho, vá por lá, aquele lá é o caminho. Daí você acaba indo por outro. E você vai por outro. Porque daí o seu filho vai acabar indo com você, porque palavras convencem e exemplos arrastam. Exatamente, palavras convencem e exemplos arrastam. Então é necessário que você, papai, esteja no caminho para ensinar o seu filho no caminho. Tipo, filho, olha, tá vendo o papai fazendo assim, ó, desse jeito. Caminha comigo do jeito que o pai tá fazendo. Como o Cris falou, palavras convencem, exemplos arrastam, né? Mas, pai, para você ensinar o seu filho no caminho, é necessário que você esteja no caminho. Mas que caminho é esse? É o caminho de Deus, fazendo as coisas certas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que você receba a direção do alto, para cuidar do seu filho, para admoestar o seu filho e a sua família, é necessário que você esteja alinhado com as vontades de Deus, é necessário que você esteja no caminho do Senhor. Reconheça Jesus como o seu único e suficiente Salvador. E Ele vai te mandar quem, Cris? O Espírito Santo de Deus. Para te trazer orientação. Vou trazer um exemplo teve uma época que o Cris teve um probleminha lá no Ministério Infantil da igreja que a gente vai. E ele se irritou com um coleguinha lá. Não foi legal. De primeiro momento, nós pensamos assim em colocar de castigo. Só que aí naquela hora o Espírito Santo já veio no meio. Tu não vai pôr seu filho de castigo porque o culpado é você. Seu filho está irado porque você está todo o tempo chamando a atenção dele e ele tem feito as bagunças ali porque ele quer atenção e você não está dando a devida atenção ao seu filho. E fica toda hora chamando a atenção dele, brigando e ele está irado. E ele não vai descontar em você, ele vai descontar com quem? Com uma criança do tamanho dele. E então naquele momento o Espírito Santo veio e me constrangeu em relação a isso. Nós chegamos em casa, né, Cris? Fomos fazer o devocional, que já há alguns dias a gente não estava fazendo. E isso estava fazendo muita falta, né? E principalmente agora a gente está fazendo a Bíblia toda, né? Destrinchando a Bíblia ali, de Gênesis a Apocalipse. Tem sido momentos muito da hora, né? De revelações da palavra, assim, top, né? E eu falei para ele: filho, me veja não somente como seu pai, mas como seu amigo também. Quando você quiser desabafar, quando você tiver algo apertando seu coração, quiser contar qualquer coisa, saiba que eu quero sempre o seu bem e vou estar aqui para te dar os melhores conselhos possíveis. Lógico, nós como pais, a gente quer ver o melhor dos nossos filhos. Então nós conversamos, o papai admoestou o Cris, né, conforme a palavra do Senhor, e daquele dia em diante tudo mudou e mudou para melhor, né? Mas isso só foi possível porque eu estava nos caminhos do Senhor. E o Espírito Santo me admoestou, me advertiu naquela hora. E eu pude fazer não conforme a minha racionalidade, mas conforme a vontade de Deus, conforme a palavra do Senhor, conforme a direção do Espírito Santo. Então, papai e mamãe, esteja alinhado com Deus, esteja alinhado com Jesus Cristo para que o Espírito Santo te conduza. Mas é claro, também é muito importante ler livros, buscar conhecimento, cursos também ajuda demais. Nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos, nós temos que ser humildes nessas horas
e está sempre buscando aprender cada vez mais para que tenhamos famílias bem estruturadas. É o que falta no nosso país hoje, são famílias bem estruturadas, não é, Cris? Uhum. Nossa família é legal? Legal. Você gosta da nossa família? Uhum. Mas por quê? Porque a gente caminha, os caminhos de Deus, a gente está procurando constantemente melhorar. Nós não somos perfeitos, mas a gente caminha cada dia tentando ser um pouquinho melhor, não é, Cris? E a gente vai trazer uma definição, por exemplo, do que o Senhor fala sobre a nossa família, do que o Senhor diz sobre os filhos. Lá em Salmos 127, a palavra de Deus fala assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Mas aos seus amados ele dá enquanto dorme. Está dizendo assim, se o Senhor, se Deus, se o Espírito Santo, Jesus Cristo não edificar a tua casa, em vão é o teu esforço. Quantas famílias desestruturadas, por mais que o pai tenta ter uma família boa, uma família bem estruturada, não consegue. Parece que tem algo que trava. Por quê? Porque não está debaixo das bênçãos do Senhor. Então, em vão, como diz ali assim, em vão trabalha a sentinela, se o Senhor não estiver ali para vigiar junto, né? Então é necessário que Deus esteja com as suas bênçãos sobre a família. A família é uma instituição divina, é uma instituição de Deus. E essa palavra fala sobre filhos, lá no versículo 3. Herança do Senhor são os seus filhos, fruto do vosso ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado enquanto enfrentar os seus inimigos. Está dizendo assim que os seus filhos são como heranças, e são heranças do Senhor nas tuas mãos. E como algo que o Senhor depositou na tua mão, o Senhor depositou a confiança dele. E nós iremos prestar conta disso. E a palavra diz assim, que são como flechas nas nossas mãos. E como flecha nós devemos lançar para o alvo. Mas como que eu vou saber que alvo é esse? Caminhando com o Senhor, não é? E como flecha, como que a gente faz para lançar uma flecha? A gente faz assim, não faz? Tipo, a gente pega o arco assim, puxa a flecha no elástico e solta. E solta, né? E os seus filhos é a mesma coisa. Como flecha, você puxa aqui a primeira para perto do seu coração, para depois você lançar para o alvo. Ou lançar para ter sucesso. E o alvo é Deus. E o alvo é Deus. Amém? Beleza, galera? O vídeo termina aqui. Foi um vídeo bem rápido, mas eu acho que foi um tanto quanto explicativo. Suficiente, né? E deixa aí o teu comentário. Se você tem uma dúvida, se você tem sugestão, nós queremos caminhar junto com você, nós queremos trocar experiências com você. Também conta suas experiências aí, para que nós venhamos crescer juntos, como pais, como filhos e como família. Um beijo no coração de vocês, fique com o Senhor. Até a próxima. E também, não se esqueça, deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho, comentem e compartilhem. E falou! Falou!